Bom dia, bom dia. Tá frio. Vocês querem que desligue o ar? E deixe só os ventiladores? Vocês preferem? Tá bom. Diminuir não dá, porque se a gente... Tá ok? Tá todo mundo de casaco, né? Que bom. Bom dia, né? Um bom domingo para todos nós, uma boa manhã de domingo. Bom ver vocês aqui. Gente, às vezes rostos diferentes, rostos novos. Para quem vem ao nosso grupo, sejam bem-vindos especialmente. A gente sempre guarda umas boas-vindas especiais, para que esse seja um lugar de acolhimento, um lugar de escuta, um lugar onde a gente fala, mas a gente escuta também, né? Nós implementamos estudos, palestras e de vez em quando a gente tem a possibilidade de fazer algo um pouquinho diferente, como que foi feito aqui 3 domingos atrás. Foi 3 domingos ou 4 domingos? Agora me perdi. Quando foi? 4 domingos? 4 domingos atrás. Nós tivemos a oportunidade, em função do nosso trabalho, de sermos convidados para um evento que aconteceu na cidade de Assis, na Itália. Eles exibiram alguns filmes, né, que fazem parte do nosso trabalho. Esses filmes geraram discussões, palestras, estudos, etc. E quando esse convite apareceu, apareceu um convite para a gente ir, para eu estar presente na exibição dos projetos. E eu falei, puxa, esse é um convite que você não diz não, né? Quando aparece, né? E tive a oportunidade e a felicidade de poder levar, inclusive, a família junto, para a gente conhecer a cidade de Assis, na Itália. Na época, a gente conseguiu, naquele domingo, a gente conseguiu fazer uma transmissão de lá. Quem estava aqui presente lembra do esforço que foi. Graças à tecnologia, eu entrei pelo celular e pude, a partir de um lugar que nós estávamos, no domingo, vou mostrar esse lugar aqui para vocês daqui a pouco, fazer o encerramento do nosso trabalho, da nossa... Para mim era uma maneira muito simbólica da gente conectar o Grupo Fraterno Francisco de Assis diretamente à cidade de Assis, na Itália. Não que precise fazer isso, não que isso seja necessário, não é necessário. Mas é simbólico. A gente, de vez em quando, gosta de uns símbolos, né? A gente gosta de umas conexões, de captar umas coisas. Então foi muito bonito, pelo menos para mim foi muito bonito. Eu não conseguia ver vocês aqui, mas as pessoas que estavam aqui disseram que era possível ver o lugar onde eu estava, né? A gente estava num monastério, que é onde Francisco de Assis vivia, passava uma parte do tempo, e foi bacana. Então, nessas horas, a tecnologia ajuda pra caramba, né? Para a espiritualidade não é necessário isso, mas para a gente ainda é necessário. E pudemos fazer uma conexão direta com a cidade de Assis, na Itália, e com o Rio de Janeiro, aqui com o Grupo Fraterno Francisco de Assis. Quantos grupos se chamam Francisco de Assis no Brasil e no mundo, né? Quantas casas de caridade, quantos locais de caridade têm o nome homenageando Francisco de Assis, tentando entender, tentando conhecer mais sobre a vida de Francisco de Assis e, ao conhecer mais, colocar em prática, dentro dos princípios, inclusive da doutrina espírita, que oficialmente é muito posterior a Francisco de Assis, mas a gente está falando da mesma coisa no final das contas. Então, me ocorreu da gente poder fazer uma pequena viagem com vocês, complementando aquela transmissão, de apresentar um pouco do que a gente vivenciou e presenciou lá, no sentido de buscar a continuidade dessa sintonia, né? Porque nem todos vão ter a oportunidade de ir fisicamente à cidade de Assis, mas a gente pode ir mentalmente, a gente pode ir espiritualmente, né? O nosso grupo fraterno, em 2019, nós tivemos a oportunidade de psicografar um livro que está sendo transcrito, que se chama Excursões Espirituais, que é uma excursão espiritual que um grupo de espíritos trabalhadores aqui, comandados por João Clemente Sobrinho, fizeram a alguns lugares do mundo, entre eles Assis. Eu depois lembrei, fui lá ver, e o pessoal foi a Assis e descreveu isso nos trabalhos. O livro também em breve vai ser disponibilizado para as pessoas. Então, hoje não é um álbum de viagem, mas é um processo de recordação, né? É um processo de revivência, um pouco, porque é bacana quando você pisa no lugar onde a pessoa viveu. É bacana quando você vai no quarto onde a pessoa dormiu. Você tem muito melhor a ideia
e a condição de vida em que se vivia naquela época. E olha, gente, é muito interessante, né? Então vamos pegar um avião aqui digital. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, Marcelo. Vamos lá. Então tá. Assis fica na região da Úmbria, na Itália. Nasceu Francesco di Bernardone. Na verdade, o nome dele era Giovanni di Pietro di Bernardone. 5 de julho de 1182, essa é a data que tem lá. E desencarnou em 10 de 1226. Tá dando para todo mundo ver? E eu estou em quadro aí, Marcel? Então tá. Vou falar um pouco disso aqui, tá? Mas a região da Úmbria é toda assim, ela tem montanhas e tem vegetação baixa, não tem florestas muito altas. Ela é toda marcada por oliveiras, ciprestes e um pouco mais à frente araucárias. Essa é uma estátua de Francisco de Assis meditando em cima de uma montanha, perto de uma das igrejas que foram feitas, inúmeras igrejas que foram feitas depois. E eu só abro com ela porque me chama muita atenção que ele está em posição de lótus. E não é bacana, interessante ver um santo... Hoje é um santo católico, mas não era um santo católico, né? Um homem, um monge, um frade, que estabeleceu uma ordem junto ao Papa, na época. Isso aqui já depois, quando ele era... Peraí. Quando ele já tinha idade mais avançada, ele sentava para meditar em posição de lótus, indicando claramente um conhecimento espiritual de como deveria ser feito o processo de meditação. Mas vamos lá, vamos voltar. Assis fica na cidade, fica no meiozinho da Itália. A região da Úmbria é isso aqui, ó. Tá vendo? É o flanco ocidental. A província é a província de Perúdia, que está aqui, mais ou menos. E hoje Assis tem 25 mil habitantes. Aqui está o Mar Tirreno, o Mar Adriático. Essa aqui é a boa e velha Itália, né? Nápoles, Roma, Pescara, Bolonha, Pisa, Parma, Verona, Veneza. Aqui em cima tem Milano, né? Florença, etc. Assis fica aqui bem no meiozinho. São 2 horas e pouco de carro, de trem também, de Roma até Assis. E como... Vamos lá. E como toda boa cidade dos tempos medievais, ela foi construída numa montanha. Por que numa montanha, gente? Porque as pessoas viviam em guerras. As pessoas tomavam os castelos dos outros. Os exércitos invadiam os reinos. Não existia nem Itália do jeito que existe hoje. Era um monte de comunas, etc. Então, a base da cidade é isso aqui, ó. Ela era toda murada, né? Todinha murada. Ela tinha muros ao redor. Essa aqui é uma basílica que construíram depois. E aqui em cima tem um castelo, que a gente vai falar já já, que é a Rocca Maggiore. A entrada principal era essa aqui. Aqui, mais para cá, tem uma parte baixa de plantações, plantação de girassol. O que mais é que outras plantações, Ivana? De azeite, oliveiras, de trigo, exatamente. E era toda uma área rural. Então, este castelo, que era o duque que vivia, na época o duque de Spoleto, né, fazia parte desse Império Romano ainda, nessa época do ano 1000 depois de Cristo. E aí tudo isso aqui, ó, era murado. Vamos lá, ver se funciona. Tem que apontar para o aparelho, Marcelo? O que eu faço? Ó, é uma cidade medieval. E, cara, quem gosta de filme medieval aqui se sente literalmente no cenário. Ou seja, filmes e filmes que a gente vê e fala assim, é cinema, é cenário. Você literalmente está pisando num cenário medieval. As ruas são todas assim. Você vê que eles colocaram asfalto só para poderem os carros passar. Mas essas casas aqui, ó, todas elas são milenares. Muito antes 1000, assim, são casas que datam de 800, 700 depois de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de 1200, 1300, 1400 anos. E aí você pergunta, como é que os caras tinham arquitetura para construir isso? É tijolinho depois de tijolinho, tá vendo? Ó, tijolinho depois de tijolinho.
E as entradas da cidade eram assim. Essa aqui é a entrada principal, é um dos pórticos principais. Tinham 3 ou 4 pórticos principais e esse é o principal dele. Ou seja, não entrava-se pela cidade senão por aqui. Então você pode imaginar que aqui tinha guardas, aqui tinha vendedores, por aqui entravam os exércitos, as carruagens, tudo entrava e saía por aqui. Espera aí. Ó, esse é um caso clássico de uma cidade medieval. Rua, 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 tudo. Tá vendo? As varandinhas eram assim. Claro que depois o mundo moderno vai tomando, né? Mas isso aqui tudinho, as janelas mudam, mas isso aqui tudinho é medieval. Eles têm uma construção, deixa eu ver se eu consigo ver no outro. Ó, eles têm um negócio que eles fazem que é para segurar, inclusive, esses tijolos. É uma viga que eles ampliam. Todas as casas têm essa viga, porque os tijolos são antigos. Então, é um lugar muito rústico, de uma certa forma. Mais um pouquinho de rua. Olha os ciprestes que eu falei. Isso aqui são os ciprestes típicos. Alguns deles aparecem nas poesias, nas trovas, etc., né? Aqui ainda é um pouco de rua melhorada, mas olha, todas as ruas são assim. Lá em cima tem esse lugar chamado Rocca Maggiore, que é um castelo enorme, ele ainda tem pedaços aqui. É onde vivia o Duque de Spoleto na época de Francisco de Assis. Ah, Marcelo. Ó, ele aqui está em cima. Essa foto está ruim, mas essa cidade está toda aqui embaixo. Então era um castelo, está destruído hoje em dia. A cidade de Assis vivia em guerra com a cidade de Perúdia, um querendo tomar o espaço do outro. Francisco de Assis, ele participa dessas guerras, ele queria ser um cavaleiro medieval. Ele é preso, e é onde ele começa a se transformar entre o Giovanni, festeiro, brincalhão, o rei da juventude, mulherengo, que ele era. Ele começa um processo de transformação a partir de uma guerra que existia entre Perúdia, que fica para cá, e Assis, que está aqui. Esse é um processo lento, de alguns anos, em que ele começa a descobrir que não era ser um cavaleiro medieval, que era o sonho de todos os jovens que importava. Existia um outro tipo de busca, e aí depois ele vai descobrir que é uma busca espiritual para estar no mundo, ser do mundo, mas estar sintonizado com Deus, com a divindade, e depois com Jesus, que é onde ele começa um relacionamento mais próximo. Ele vai descobrindo isso aos poucos. Pronto. A cidade tem uma praça principal, e é muito interessante ver que era uma cidade do Império Romano. Então, todas as cidades do Império Romano, que era o Império Pagão, eles dedicavam templos aos deuses romanos. Então, esse aqui é o templo de Minerva, que era uma deusa romana, que a Igreja Católica depois colocou uma igreja em cima do templo de Minerva. Aqui tem um chafariz, onde algumas coisas da história de Francisco aparecem. Essa rua para cá e essa rua na direção onde está a foto eram as ruas onde ficavam os comércios principais. Então, a loja do pai de Francisco de Assis, que era um vendedor de tecidos e era rico, fica bem pertinho desse chafariz aqui para trás. Não tinha especificamente o local da loja, era só uma portinha. Olha o nosso grupo aqui, na frente do templo de Minerva. É muito interessante ver como a Igreja Católica foi tomando a direção de todas as coisas que tinham a ver com o paganismo. Mas o paganismo então era ruim. Não, gente, a gente tem que entender a história do jeito que era ela. As pessoas tinham devoções, mas eles não tinham direcionamentos. Né? Os deuses, os vários deuses que as pessoas achavam, o deus da natureza, o deus do sol, o trovão, tudo isso para o ser humano, que desconhecia cientificamente o que eram essas coisas, eram deuses. Né? O deus da caça, o deus da pesca. Então, erigiam altares, faziam sacrifícios dentro da ignorância que se vivia naquela época. Então, esse templo, que é feito de colunas romanas, se você olhar aqui, era um templo destinado a uma deusa, a deusa Minerva, e que depois
a igreja colocou uma igreja dentro desse templo e para destinar a Maria dos Anjos, né? Isso é Maria delle Angeli também, né? É isso, Ivana? Estou acertando tudo? Obrigado. E aqui o nosso grupo aqui, ó, fazendo presença lá. Deixa eu ver se tem mais aqui desse. Ó. Tá vendo? Aqui ele é uma parte do templo, tem um pouquinho do relógio. Esse relógio aqui, essa torre é uma torre medieval, é a principal torre da cidade de Assis. Essa torre presenciou tudo que aconteceu em Assis naquela época. Muita calma. Olha como é que era a praça antigamente. O templo de Minerva, o chão era muito mais baixo e várias estátuas, tá vendo? E aqui aconteciam julgamentos. Olha que engraçado, né? Nesse lugar aqui, ó, como é que volta? Será que volta? Nesse lugar aqui marcado é onde estavam presentes. Espera aí. Não. Isso aqui, que eram os julgamentos das pessoas na praça pública. Então as pessoas eram julgadas aqui, e esse coreto aqui era em homenagem a um dos deuses, se não me engano era Apolo. Então os homens viviam nesse mundo aqui, e isso aqui era a cidade de Assis, quando Francisco de Assis estava presente. Não era igual àquela... O chão não estava nessa altura aqui onde a gente está, né? Quando eu estou andando, o chão era muito mais baixo. Depois eles reformaram. Mas vamos lá. Essa é a casa da família Bernardoni. Isso aqui é o quartinho, é a entrada aqui da casa. Isso tudo aqui era a casa deles. Ainda tinha o restante do quarteirão para trás. E aqui, essa aqui é aquela rua principal que vai dar na praça. Então, era uma casa, família rica. Você vê que Francisco nasceu num lugar de aquecimento, um lugar onde podia dormir, onde podia ter comida e etc. Você vê, aqui tem um ditadozinho aqui. Aqui tem um oratório dizendo que era o quarto dele. Né? Mas a gente não sabe direito se era o quarto onde ele dormia ou era o quarto onde ele passou a orar. Depois, inclusive, que ele viveu a história toda dele. Ele manteve contato com a família, né? Ele não afasta da família. Pronto. E aí a nossa primeira visita, que é um lugar mais importante também, é nesse lugar chamado Porciúncula, que também eles construíram uma catedral em cima dessa igrejinha aqui, ó. Essa igrejinha aqui foi construído essa igrejona aqui em cima dessa igrejinha aqui. Qual é a importância dessa igrejinha aqui? Quando Francisco, já em 1226, estava próximo a desencarnar, e ele estava lá em cima, lembra de Assis? Lá em cima na montanha, ele pede aos frades amigos dele que ele quer desencarnar no chão da terra. Ele quer morrer no lugar mais simples possível. E onde era o lugar mais simples possível que ele conhecia? Ele fala assim, você lembra desta Porciúncula? Lá embaixo, lá na base, onde tem as plantações, era uma igrejinha pequenininha, eu quero que vocês me levem para lá. E ele se despede de Clara, e ele já está estigmatizado. 2 anos antes ele recebe os estigmas de Jesus, e ele é carregado em procissão, parando e orando. Ali dá uma distância de uns 5, 6 quilômetros, mais ou menos, entre lá em cima a base de Assis, até esse lugarzinho aqui, ó, que é a Porciúncula. É aqui que ele... Oh, meu Deus, eu vou acertar até o final. É aqui que ele pede... Olha o tamanho da basílica, gente, que a igreja construiu em cima daquela igrejinha. É aqui que ele pede para desencarnar. E é aqui que ele se deita no chão puro, junto a feno, né? Eles improvisam um chão de palha, e ele deita e desencarna. Então, obviamente, fica um lugar sagrado, né? Onde um homem tão importante desencarnou. E aí as pessoas vêm, ó, tem um frade franciscano aqui prestando homenagem. Esse lugar aqui é bem potente, viu? Ainda é bem potente. Não só pelo lugar onde Francisco deixou o mundo, mas porque é um lugar onde as pessoas se ajoelham, onde as pessoas prestam devoção, onde as pessoas geram orações, onde as pessoas fazem pedidos. Né? Confesso a vocês que eu estava em pé observando, olhando, estudando aqui esses afrescos, etc. E eu ouvi assim, dobra o teu joelho no chão, dobra o teu joelho, põe teu joelho no chão em respeito ao santo. Eu, hã? Não tem problema, né? E aí eu e o Vicente, a gente teve a oportunidade de ajoelhar e agradecer pela vida de Francisco de Assis, não foi, Vi? É um lugar que ele se desenvolve para cá, para outros
outras construções que a Igreja Católica fez depois com os anos. Mas o que importa é isso aqui, ó. É nesse lugarzinho micro que Francisco de Assis encerrou sua jornada na Terra. É muito bonito ver que conseguiu se preservar mesmo 1000 anos depois, né? 800 anos depois. O seu corpo foi levado para aquela basílica lá em cima. Vocês lembram da basílica? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, olha o tamanho da basílica. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó. Agora eu tô fera. Peraí. Vou mostrar a basílica para vocês. Olha o tamanho da basílica que construíram. Olha aqui, ó. Isso tudo é a basílica de Francisco de Assis. É uma igreja enorme onde estão os restos mortais. Que aí o pessoal deu uma brigada, né? A Porciúncula fica descendo essa estrada aqui. Aí depois que ele desencarnou, que ele foi 2 anos depois, o Papa tornou ele santo, a gente tem que trasladar o corpo do santo para Assis. Eles brigaram e eles conseguiram trasladar o corpo de Francisco de Assis e colocaram aqui na Basílica, que é onde tem os restos mortais dele. Não pode fotografar dentro, mas eu dei uma roubada numa foto para vocês verem o tamanho da basílica. Que, o que ele queria? O que ele queria era isso. Tá vendo? O que foi transformado? Nisso. Nessa basílica enorme aqui. Aqui tem um cavaleiro medieval prestando reverência, né, a Francisco de Assis, a basílica. Mas não deixa de ser interessante. Vamos lá, garoto. Olha o tamanho da basílica, gente. É um pouco contraditório, né? A gente pensar num homem que pregou a simplicidade, que pregou despojamento dos bens materiais, que pregou desapego. Ele pregou algo que nós ainda exercitamos todos os dias, quando a Maria fala que a nossa transformação, que é a gente desconstruir as nossas forças mais egóicas, que é a gente desconstruir os castelos de poder que nós erguemos dentro de nós mesmos, né? O nosso querer, o nosso pedir, a nossa vontade, as nossas opiniões. O que Francisco fez foi desconstruir-se da riqueza, do poder do duque e começar uma vida radical, né? De abnegação, de despojamento, para a gente entender que existe um contraste enorme entre a Porciúncula e isso aqui. Não é uma crítica, mas é só uma percepção de como é que o mundo age, né? O santo, que hoje, o homem santificado, que nós entendemos, o Espiritismo nos explica que os santos são espíritos evoluídos, né? Qualifica-se como santo, mas não faz tanto sentido quando você tem espíritos evoluídos que não precisam da qualificação de santo. A santificação é você colocar Deus dentro de você mesmo. Isso faz sentido pra gente, né? Eu dei uma roubada nessa foto aqui antes de tomar bronca de um frei que tinha lá. Bronca mesmo, viu, gente? Foi bronquinha, não. Você veio aqui para rezar ou para tirar fotos? Eu vim para rezar. Mas eu já tinha tirado a foto, enfim. E aqui está o altar. Lá embaixo desse altar, estão os restos mortais de Francisco de Assis, enfim. E as pessoas também fazem essa veneração lá. E aqui, Assis é dividido em vários lugares, né? Várias igrejas, Igreja de São Damiano, Igreja de Santa Clara, etc. Mas lá em cima, do outro lado da montanha, lembra onde tem um castelo? A Rocca Maggiore? Do outro lado, um pouco mais alto, tem a gente traduz como eremo, que é um ermitério ou um monastério. Esse lugar aqui, que é onde a gente fez a transmissão. Eu estava justamente em pé aqui, ó, mostrando para vocês isso aqui, né? Albero de Tempo, isso aqui é absolutamente original do tempo de Francisco de Assis. Ele está vendo que ele está encravado na montanha, então ele é extremamente protegido energeticamente. E era lá que Francisco de Assis ia para se renovar. Quando ele precisava se recolher para meditar,
era aqui que ele vinha. Quando ele precisava entender o que estava se passando por dentro dele, como é que ele estava processando toda a transformação que ele estava vivendo, era aqui que ele vinha. Esse lugar tem um cárcere, uns quartos bem pequenininhos, e claramente ali nos foi informado que era onde Francisco vivia os fenômenos espirituais mais bonitos. Porque como ele tinha todos os poderes mediúnicos, ele desenvolveu todos os poderes mediúnicos, um dos poderes mediúnicos que ele tinha era de ectoplasmia. Ele gerava ectoplasmia, e essa ectoplasmia permitia que os espíritos viessem conversar com ele. Então, nesse lugar, foi onde os grandes fenômenos ao redor de Francisco, não registrados, aconteceu. Era onde, provavelmente, ele conversava com Jesus, quando ele precisava. E aí, vale um parênteses, Francisco de Assis, pelas informações que a gente tem dentro do mundo espiritual, se não me engano é o irmão X, Humberto de Campos, que fala, ou é o próprio Emmanuel, não vou lembrar agora qual é a fonte, Francisco de Assis seria a reencarnação de João Evangelista, o apóstolo que estava mais próximo de Jesus, o apóstolo que escreveu o Apocalipse, que se recolheu à ilha de Pátimos, que passou, o único que acabou passando por morte natural, né, certamente. Os outros foram todos por desencarnações violentas. Então, João Evangelista é o que volta à vida 1000 anos depois para reconstruir a igreja. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Nesse lugar aqui, tem isso aqui, ó, que é sensacional. Ó. Nós aqui temos o Frei Leão, o Frei Dnepro, que é Junípero, aqui os dois. E quem está deitado aqui olhando as estrelas? Ó, Francisco de Assis. Aqui a celinha onde ele vivia. Esse é o Eremo, chama Eremo delle Carceri, Eremo São Francisco. Olha o número, que interessante. É 38, né? Vocês associam alguma coisa engraçada? Nós não estamos mais no 38, nós estamos no 42, né? Mas durante 50 anos, o Grupo Fraterno Francisco de Assis foi Travessa Bernardo 38. Quando eu vi esse número aqui, me chamou a atenção. Esse frade aqui eu tirei foto porque foi ele que me ajudou a fazer a transmissão, tá, gente? Foi ele que deu a senha do Wi-Fi que só os monges têm. Se não fosse ele, a gente não tinha conseguido fazer. O Bernardo, meu outro filho, estava sentado aqui conversando com ele, com uma camisa do Brasil, ele perguntando da gente, e eu falei, cara, eu preciso fazer uma transmissão para o Brasil. Ele, para o Brasil, eu falei, ó, eu sou do Grupo Fraterno Francisco de Assis, mas aqui pega muito mal. Ele falou assim, pega mesmo, aquele jeito calmo de um franciscano, nervoso com nada, né? Não tem boleto, não tem nada. Aí eu falei, o senhor não poderia me ajudar? Aí ele falou assim, me dá seu celular. Aí ele digitou a senha e a gente conseguiu uma conexão, que é uma conexão dos monges. Eu queria ter muito visto a senha, né? Deve ser Francisco, né? Mas enfim. Esse aqui era um altarzinho onde ele vivia. Gente, olha, é uma gruta praticamente, tá vendo? É um lugar onde ele se deitava para dormir. Eles dormiam no chão. Quando a gente deitar na nossa cama à noite, fofinha, com os nossos edredons, não se esqueçam que teve um homem que passou pela Terra, que viveu sob a Terra e elevou o planeta. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Tá? Enfim, guarde esse nome aqui, ó, Dnepro, que é o nome em italiano para junípero. Tá? Eu não conhecia esse frei aqui. Esse aqui é o Frei Leão, esse aqui é o Frei Dnepro, e aqui Francisco de Assis deitado, de perninha cruzada, olhando as estrelas. Você imagina o que não significava olhar as estrelas naquela época para um homem que tinha vidência espiritual, tinha possibilidade de materialização, tinha desdobramento. Você imagina a viagem espiritual que ele não deveria viver. Muito bacana esse lugar. E aqui, logo em seguida, tem um bosque. E tem esse altar aqui, tá vendo? É tipo uma igrejinha aqui, ó. É o altar do Tal. O Tal é um símbolo considerado um símbolo da salvação, por causa da identificação da letra. Essa cruz de Francisco aqui, tá vendo? Ó? A gente tem essa cruz aqui. Esse símbolo vem desde Ezequiel, que era marcado na testa dos que estavam salvos, ou por causa da similaridade do símbolo com a imagem de Moisés de braços abertos em Êxodo. Olha só o símbolo que Francisco de Assis foi buscar para ser um símbolo da fraternidade dele, não, meu Deus, da ordem dele. Ele foi buscar o símbolo do Tal
e que para ele lembra a menção de Jesus, né? Reconciliador e configurador, sinal de salvação e de imortalidade. O tal é uma fonte da mística franciscana da cruz. Quem mais ama, mais sofre, porque muito ama, mais salva. Olha que engraçado. Quem mais ama, mais sofre, e porque muito ama, mais salva. Parece uma contradição, mas não é, se a gente olhar bem o que isso quer dizer. Aqui eles explicam basicamente isso aqui, e aqui estamos nós aqui, o pessoal do grupo, do evento, aqui a Ivana, o Bernardo, nem está mexendo no celular não, né? E que não estava pegando. E aqui era um altarzinho. Foi nesse altar que a gente teve uma mensagem muito bonita do Frei Junípero, que se aproximou como a alegria em pessoa. Era o frei mais feliz, ele era considerado o bobo da corte, mas o bobo da corte não era o bobo que a gente leva hoje, o símbolo de bobo, era o alegre, o nosso frei alegre, o frei da alegria. E aí tem algo que a gente precisa muito, muito trazer para as nossas vidas. Francisco de Assis era um homem alegre. Francisco de Assis era um homem extremamente exercitador, colocava em exercício felicidade. E a gente esquece de fazer isso todos os dias. E porque a gente sofre, a gente esquece de fazer isso. E porque a gente ama muito, mas ama errado, a gente esquece de fazer isso. E aí, como Junípero falou para a gente aqui, não vou me lembrar direito, mas se não tiver alegria, não é uma casa de Deus. Os estropiados, os sofridos, os que sentem dor, eles vão sofrer. E quando Francisco de Assis estava doente, ele celebrou. E quando Chico Xavier dizia que meu olho está ruim, eu celebro minha doença. Ela não me faz mal, ela só me faz aprender. E essa alegria transcendental de Francisco nos falta. Essa incapacidade de colocar as coisas abaixo dos pés, para colocar as coisas que importam acima do chão, essa alegria nos falta. Isso foi o mais tocante. Acho para você também, né, Ivana? Percebeu o quanto se celebrava a alegria. E é engraçado porque ele era o rei da juventude, ele era o cara das farras, das trovas. Ele só trocou a condição de alegria. A condição de alegria deixou de ser mundana para ser uma alegria divina. E vocês já viram alguma vez algum espírito chegar para a gente triste, evoluído? Já viu, Fátima, nesses 60 anos de mediunidade? Maria, já viu nesses 62 anos de mediunidade? Viu? 2 anos, tá? Alguém aqui que é... Ivo, você já viu algum espírito evoluído chegar triste para a gente? Joel, você já viu? A gente não tem registro de espíritos evoluídos, santos, serem tristes, chegarem tristes para a gente. E é óbvio que vai se confundir aqui uma linha tênue entre a felicidade, entre a alegria boba, entre a alegria irresponsável, entre a alegria que não quer nada, aquela alegria descompromissada, e que talvez em alguns momentos funcione, mas aquela alegria que não te eleva a lugar nenhum, e a alegria verdadeira que nasce do saber quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que viemos fazer nessa vida, o que podemos fazer pelo próximo, o que podemos fazer por nós mesmos. E a vida é uma celebração, gente. Olha as estrelas, eles ali olhando as estrelas, esse bosque espetacular, absolutamente energético, com Clara de Assis. A gente vai falar de Clara de... Ih, meu Deus, está voando o tempo. A gente vai falar de Clara de Assis, etc. Isso é um lugar de alegria, não pode ser lugar de tristeza. Conquistas de vida, viver, já tem suficiente tristeza no mundo. Então, se nós não nos sintonizarmos com quem nos leva a ser mais alegre, e novamente, não é a alegria do bobo, bobo, é a alegria do bobo feliz. Tem doença? Vai passar. Tem tristeza? Vai passar. Tem problema? Vamos resolver. Como é que ele encarava isso? Claro que ele vivia os dramas dele. Claro que você vive os dramas. E não adianta você sorrir na hora do drama.
Porque na hora do drama você tem que ter a firmeza e a capacidade de resolver o drama, certo? Mas fazer isso com leveza, com felicidade, talvez seja o grande legado que Francisco de Assis trouxe para o mundo. No mundano e no espiritual, felicidade. O mundano perece, vai acabar. As farras vão terminar, a bebida nunca vai ser boa, o suficiente. O mundano é perecível, é temporário, e o eterno permanece. E o eterno vivifica. E o eterno nos deixa felizes. Porque nós estamos no mundo. E ele pediu para reencarnar, né? A gente vai saber depois. Francisco de Assis pede para reencarnar, porque quando ele ouve lá do crucifixo, a gente vai chegar já no crucifixo de São Damiano, vai e reforma a minha igreja, ele começa a reformar fisicamente a igreja. E não era isso que o crucifixo estava falando para ele? O crucifixo estava falando, reforma o templo interno, onde se vive Deus. Qual é o templo interno onde se vive Deus, gente? O nosso corpo, o nosso ser, o nosso espírito, que tem um corpo. Mas, antes de tudo, onde é que a gente vive Deus? No nosso espírito. Onde é que a gente encontra essa sintonia de felicidade franciscana? No nosso espírito. Então, quando nós lembrarmos de Francisco de Assis, e ele brincava com os animais, isso vem depois, muito depois, quando ele domesticou o lobo, porque ele era feliz, ele queria brincar com os animais, porque ele queria falar com os passarinhos, ele queria falar com o irmão Sol, ele deixou de chamar o Deus Sol para chamar de irmão Sol, porque você olha o mundo de maneira diferente. Você passa a ver o mundo com uma alegria franciscana, que, de novo, não é irresponsabilidade, é felicidade. Existe uma sintonia muito, muito leve entre uma coisa e outra. Mas será que a gente vai conseguir encontrar essa linha de felicidade franciscana? Aqui é a igreja de São Damiano, que foi um dos lugares mais importantes para ele, né? Foi lá que ele ouviu a cruz. Cadê a cruz? Depois eu pego a cruz de São Damiano. Aquela cruz... Você pega, Maria? Hein? Alguém falou? Tá aqui? Tá onde, Fátima? Tá aqui dentro? A Maria vai pegar. Tá na sala de passe. Tinha uma cruz aqui, que é uma cruz de São Damiano, que é uma cruz antiga também. Ele ouve a cruz falar com ele. A cruz falou com ele? Não. Foi um espírito que falou enquanto ele estava olhando a cruz. Existe lá a cruz original. O que a igreja fez? A igreja fez uma base para proteger, mas o madeiro original está lá. Não é o madeiro que fala, né, gente? Algum espírito, e provavelmente Jesus falou com ele, para reformar a igreja. E essa é a primeira igreja que ele reforma, com o dinheiro do pai, inclusive, né? Pegou a grana do pai. Ó, é uma cruz exatamente assim, vocês estão vendo? Ó? Pequenininha aqui, mas ela não tem o formato da cruz católica normalmente, mas essa é a cruz de São Damião. Vou mostrar ela aqui, desculpa. Aqui, inclusive, também foi onde Clara de Assis ficou, a partir de 1211, 1212 até 1260. Então, Clara morou em São Damião durante muitos anos. E é muito bacana, porque tem... Ih, caramba, vou passar. Peraí. Aqui ele escreveu o Cântico das Criaturas. Olha a cruz aqui, olha aqui, gente. Essa aqui é uma réplica, mas essa aqui é a original, ó. Nem precisava pegar, né, Maria? Aí, tá aqui, ó. Essa aqui é a cruz de São Damiano. Isso aqui foi colocado depois, mas esse formato é o formato original da cruz de São Damiano. E esse aqui é o altar principal, onde supostamente ele de joelho, orando fervorosamente, ele ouve a voz de Deus falando com ele, vai e reforma a minha igreja, que é o chamado, né? Na mitologia do herói tem sempre um chamado para a aventura, e esse foi o chamado que Francisco de Assis recebeu. Foi bacana ir nesse lugar também. Cadê? Tá. Em seguida tem outra igreja que é bem parecida, que é a Basílica de Santa Clara, para onde foram levados, deixa eu ver, itens e relíquias de Clara. Olha o manto dela aqui, ó. Olha a coisa que ela vestia. Tá aqui, ó, de Chiara, né? Que chama, né, em italiano. Essa aqui é roupa de Francisco, corda de Francisco, cabelo de Santa Chiara. Olha o cabelo dela que guardaram. Roupa de Santa Chiara, sapato depois que ele estava estigmatizado, corda de Chiara. Ou seja, olha a roupa deles, galera. A gente hoje anda rasgado assim de moda. Não é engraçado? O mundo não retorna, né?
mas eles literalmente viviam com o mínimo possível, como uma indicação da temporalidade das coisas do mundo, da não necessidade da riqueza, como era grande a mensagem, a riqueza de Deus era outra riqueza, né? Era uma atitude radical, como o próprio Jesus falava, né? Deixa tudo e me segue, deixa tudo para trás e me segue. São símbolos que a gente interpreta para trazer para a nossa vida. O que importa de verdade que a gente tem que deixar, e o que não importa que a gente tem que deixar para trás. Né? Quando você vê como eles viviam, olha, imagina o frio, né? Encarar o frio. Isso aqui era uma Bíblia. Isso aqui o Vicente ficou bem impressionado, né? O cabelo de 800 anos, né, Vicente? Não é bacana o cabelo durar 800 anos, né? Tá aqui o cabelo dela. Branquinho, branquinho, branquinho. Ela já desencarna mais tarde, né? A vida dela acaba sendo mais longa. Deixa eu ver. Eu fiz uma foto mais perto do cabelo. Essa corda dela e aqui os cabelos dela. A corda tem 3 nós: obediência, castidade, disciplina. Voto de pobreza, né? Que os franciscanos faziam. O que tem mais aqui na frente que eu separei? Essa é a roupa dele. Uma das últimas roupas que ele usou. Eles guardaram. E aqui o corpo dela, ou na verdade a indicação do corpo de Clara de Assis, né? Claro que aqui não está o corpo de Clara, mas durante muito tempo o corpo dela foi incorrupto. Dizem que não decompôs durante muitos anos, mas aqui foi onde fizeram o enterro dela. E obviamente tem uma máscara mortuária e tal. E é o corpo de Clara de Assis. A importância de Clara de Assis ainda vai ser descoberta. A importância e a força de Clara de Assis ainda vão ser descobertas a tempo. Um presépio, que se lembrado, Francisco foi o primeiro a celebrar a vida de Jesus através do presépio, juntando os animais. Não se tem registro de que quando Jesus nasceu na estrebaria, os animais vieram... Mas como ele foi João Evangelista, como ele devia estar muito próximo do negócio, as reminiscências dele trouxeram a celebração do nascimento do Cristo. Então, eles têm várias representações do presépio. Então, para vocês que não sabiam, quem criou a ideia do presépio que hoje nós fazemos no Natal, espero que ainda façam, viu? Muita família, nem presépio tem mais, né? É só árvore verde, Papai Noel amarelo e presente de Natal. Mas isso aqui é uma lembrança do nascimento do Cristo. Aqui José, Maria e Jesus aqui, os animaizinhos, e os outros santos. Esse é o Cântico dos Cânticos. Essa a oração que Francisco de Assis faz quando ele está em São Damiano, quando ele está prestes a receber os estigmas dele. É uma história longa. Esse ano, aqui em setembro e outubro, nós vamos falar muito de Francisco de Assis especificamente, porque faz 800 anos dos estigmas. Em 1224, em setembro de 1224, se não me engano, 19 de setembro, foi quando ele vai para o Monte Alverne, que é um monte do lado de Assis. Ele se ilumina e ele desce de lá marcado com os estigmas do Cristo. As pessoas até acordam pensando que é dia. Mas isso é uma música, tem na internet. Eu não quis passar, mas enfim. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são os louvores, a glória, a honra e toda a bênção. A ti somente, Altíssimo, eles convêm. E nenhum homem é digno de te imitar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, o qual faz o dia e por ele alumia. E ele é belo, radiante, com grande esplendor de ti. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua, pelas estrelas que no céu formastes, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e por todo o tempo, pelo qual dá às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, a qual nos é muito útil, úmida, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, ele é belo, robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã e mãe terra, a qual nos sustenta, governa e produz diversos frutos, flores coloridas e ervas, flores coloridas e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual nenhum vivente pode escapar. Bendito aquele que se encontra na tua santíssima vontade,
ao qual a morte não fará mal. Louvai e bendizei o meu Senhor, agradeça e sirva com grande humildade. São palavras muito, muito, muito importantes, muito potentes, ditas por um homem que entendeu, viveu e colocou em prática e deixou como legado toda uma experiência divina na Terra. Se vocês procurarem, chama Cântico das Criaturas. É a única coisa que ele deixou escrita no final das contas. Se vocês forem falar a oração de Francisco de Assis, essa oração veio muito tempo depois. Ela é atribuída a ele, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Essa não foi a oração que ele tenha escrito, que ele tenha proclamado. Esse é o cântico que ele proclama, saudando todas as coisas da natureza, saudando com felicidade as coisas que, por exemplo, poderiam ser vistas até como uma forma ruim, que é a morte do corpo, né? Mas ele saudava e vivia plenamente. E aqui ele, mais uma vez, aquela estátua entre as oliveiras, canonizado pelo Papa Gregório IX, 2 anos depois de sua morte. Logo, 2 anos depois, entenderam que ele era um homem santo e o canonizaram, como se fosse necessário. Mas esse é um rito da Igreja Católica que qualifica hoje de Santo Francisco de Assis, São Francisco, né? Para nós, Francisco de Assis, dá na mesma, quiser chamar de São Francisco, quiser chamar de Francisco, tenho certeza que ele não liga. O mais importante que ele vai entender é se tudo que ele viveu, e ele não fez nem para deixar como legado, mas se tudo que ele viveu, ele tem um legado, e esse legado é estar na vida, vivenciar as realidades que a vida tem e aplicar dentro dela as realidades espirituais, as realidades divinas. Clara de Assis, lá no São Damiano, ela realizou muitas curas, ela realizou muitos considerados milagres. Um dos milagres que eles celebram agora em 1225, em 2025, mas que foi em 1225, se não me engano, foi que a cidade estava sendo invadida pelos muçulmanos, mais uma vez. E Assis não tinha exército, né? Não tinha como se defender, e os muçulmanos iam invadir mais uma vez. Dizem que Clara de Assis se ajoelhou lá dentro de São Damiano, pegou a hóstia, que tinha uma hóstia consagrada, levantou a hóstia para os céus e pediu ardentemente que alguma coisa acontecesse para que o exército muçulmano fosse mandado embora. Dizem os homens, olhando de cima o exército marchando, naquele momento o exército para e recua e vai embora. Isso é considerado o milagre da Eucaristia de Santa Clara. Ou seja, pela força da fé, certamente ela intercedeu junto à espiritualidade. O que aqueles soldados viram, os homens que iam invadir e atacar a cidade viram, ninguém sabe. O fato é que é registrado na história da cidade que um exército inteiro recuou do nada, e eles souberam que durante este nada que o exército estava recuando, Santa Chiara estava rezando, pedindo a Deus a intervenção divina. E, obviamente, eles associaram uma coisa a outra e entenderam o poder da oração. Deixa eu ver se acabou. Acabou. Eu não quis passar pela história de Francisco cronologicamente, porque a gente vai ter oportunidade de ver e falar sobre isso em outubro, né? E espero que a gente possa aí sim falar mais dos aspectos cronológicos da vida de Francisco. Era um pouco mais de álbum de viagem, compartilhando algumas histórias. Nós tivemos, assim, faltam 5 minutos, tá? Nós tivemos coisas muito interessantes, que é, onde foi que Francisco tirou a roupa? Despiu-se em relação ao seu pai, né? Que isso é clássico, né? Chega lá no momento. Aí alguém falou pra gente, foi na praça principal, naquele coreto ali onde está marcado, em frente ao templo de Minerva. Aí eu, beleza, foi lá. Mas vocês têm certeza? Não, ninguém tinha certeza. Olha, em Assis ninguém sabia onde tinha sido aquele momento importante. E a gente procurando e nada. No último dia, a gente estava visitando a igreja, uma das igrejas, que acho que era a igreja do Carlo Augusti, que é um jovem que viveu lá, que foi canonizado há poucos meses, se não me engano. Foi canonizado segunda-feira agora, né? Carlo Augusti. Um jovem que seguiu os caminhos de Francisco, desencarnou cedo e criaram uma igreja para ele. Carlo Augusto, santo, agora é santo, né? É o santo da internet.
De 16 anos. Ele desencarnou. E a gente estava nessa igreja visitando, e uma franciscana veio na minha direção. Tem várias cores, só para a gente saber, várias cores de hábitos. Tem azul clarinho, que nem a camisa que o Marcel tem. Tem azul escuro, como essa aqui. Tem o preto e tem o branco, pelo menos, e cinza também. Eu vi pelo menos umas 5 cores diferentes de hábitos franciscanos. E essa senhora, essa mulher olhou para mim, deu um sorriso. Eu não sei se porque eu não estava com a camisa de Francisco de Assis, não, né? Não estava. Tava, filho. Era o dia que eu estava com a camisa de Francisco de Assis. Ela deu um sorriso, eu dei um sorriso de volta e ficou por isso. 3 minutos depois, a gente andando, ela estava falando com uma pessoa do nosso grupo, porque ela falou assim: vocês são brasileiros? E ela é brasileira. Ah, você é brasileira? Você está aqui há quantos anos em Assis? Ah, estou aqui há 8 anos. Vem cá, me responde uma coisa. Onde foi que Francisco de Assis tirou as roupas, se despindo diante do padre, diante do bispo local, para enfrentar o pai, dizendo: eu não quero mais as riquezas do meu pai? Foi lá na praça? Não foi. Falei: então foi aonde? Vocês têm 5 minutos? Falei: a gente tem a vida inteira, se você for falar alguma coisa para a gente. Aí ela pegou a gente pela mão, o nosso grupo, devia ter uns 10 ou 12 pessoas, pegou uma chave, levou a gente, desceu, abriu, e ela levou a um lugar que era uma espécie de praça que eles escavaram e descobriram alguns anos atrás, e eles agora estão reformando para poder ser aberta à visitação pública. Fala assim: foi aqui que, diante do bispo local, e para irritar o pai dele, que Francisco tirou as roupas e disse: nada mais desse mundo me pertence, né? Eu agora vou viver com as coisas de Deus. E a gente foi literalmente no lugar que estava escondidinho ali, e foi um presente que ela deu para a gente, no final das contas, de entender mais um pouquinho da simbologia ligada às coisas que o Francisco de Assis fez. Então tinha um arco romano, e aí ele diz assim: quando eu atravessar este arco. E aí o pai veio correndo, as pessoas vieram correndo para cobri-lo, porque ele estava nu, devia estar frio, enfim, mas enfim, de qualquer forma, não pelo pudor somente. E aí ele diz: quando eu passar por esse arco, um novo Francisco vai sair do outro lado. Eu não mais viverei a vida que eu tinha. E é uma afirmação de transformação muito potente. É uma afirmação de querer muito potente. Então, quando a gente quer se transformar, quando a gente está cansado das nossas imperfeições, quando a gente está cansado de ser quem a gente é, em algum momento a gente precisa afirmar, a afirmação da vontade, a afirmação do querer em buscar transformação. Foram várias coisas bonitas que aconteceram, entre elas essa proximidade com esse frei chamado Junípero, que eu jamais tinha ouvido falar esse nome. Ele trouxe uma mensagem muito bonita, que justamente falou de felicidade, falou de alegria. Obviamente a gente não vai repetir aqui, porque é impossível acontecer, mas eu tenho certeza que essa conexão que o nosso grupo de aprendizado vai continuar tendo, foi estabelecida, para que esses franciscanos, para que essas clarissas, muitas clarissas na cidade, muitas clarissas, a gente pôde ter uma visão espiritual de uma bolha de luz ao redor desse monte, e essa bolha de luz enorme, na parte de cima dela, tinha uma cidade espiritual correlacionada com Assis, e a informação que vinha é: esta cidade santa e sagrada, que não é invadida nem pelas forças das trevas, essa cidade ajuda a equilibrar todo o continente europeu, que é um continente que precisa de muita luz, precisa de muita energia, precisa de muita energia positiva. É um continente que vive em guerras oficiais, né? Não as guerras não oficiais que nós vivemos aqui, mas eles vivem em guerras oficiais, tem muita tristeza, muita história dolorosa. E essa cidade, ela tem essa conexão espiritual, provavelmente com tantas outras cidades espirituais, todas elas sob o jugo desse bom Jesus, né? Desse alegre Jesus. Quem tem a oportunidade de ver a série The Chosen, Os Escolhidos, começa a ver um Jesus feliz,
E isso tem uma transformação tão grande, tão potente na nossa vida. Não deixar que a tristeza nos abata. Os momentos de tristeza, eles vão ser vencidos com felicidade. Talvez seja isso que Francisco de Assis tenha deixado de mais importante no seu legado. Sua determinação de fé, sua capacidade de não desistir, sua capacidade de entender as coisas como elas são e, acima de tudo, seu olhar doce, meigo e feliz para a vida. Né? Que a gente possa guardar um pouquinho dessa viagem. Não é nada perto do que foram 5 dias lá, mas é um pouquinho, compartilhar um pouquinho mais desse que é patrono espiritual do nosso grupo, orientado por João Clemente para a Dona Geralda, quando ela cria o grupo fraterno e ela o entrega espiritualmente para Francisco de Assis, e que esse grupo, nesses 58 anos quase de existência, sempre protagonizou a essência de Francisco de Assis, né, das boas realizações, da boa alegria, da simplicidade e do trabalho, da vivência espiritual, né, em nome de Jesus, em nome de Deus, né, dessas forças que nos amparam. Passei 5 minutos, mas espero que tenha valido a pena. A gente retorna aqui ao nosso grupo, que vocês possam continuar sintonizados em harmonia. E vamos falar mais sobre Francisco de Assis a partir de setembro e outubro. A nossa semana confraternativa vai ser toda especial. A gente vai ter possibilidade de falar sobre mais coisas cronológicas, né? E mais coisas bonitas acerca de Francisco de Assis. Obrigado, gente. Bom dia para vocês.